Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, começa agora mais um Abre aspas, aqui nesta segunda-feira, dia 23 de julho. Bom dia para você que acompanha conosco ao vivo, a partir das 7h30 da manhã, no facebook.com/SPRio+, e depois na íntegra você sabe que já pode acessar no sprioMais.com.br. Comigo aqui nos estúdios está o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Hoje é segunda-feira, dia 23 de julho de 2018, e o mês de junho tem saldo negativo no número de vagas formais aqui na região. A Câmara Técnica do Conselho Municipal de Meio Ambiente de São José dos Campos se posicionou contrária ao corte de árvores no Bosque da Tívoli. Na corrida ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro se oficializa como candidato e minimiza o impasse com o vice. No cenário internacional, Cuba aprova mudanças na Constituição, as informações do esporte, a rodada do Brasileirão deste final de semana, tudo isso, estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre aspas. Jornal Abre aspas. E a gente começa a edição de hoje do Abre aspas desta segunda-feira com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. O anúncio do apoio do Centrão ao tucano Geraldo Alckmin bombou no fim de semana nas redes sociais e ainda está ecoando, justamente porque as lideranças de DEM, PR, PP, PRB e Solidariedade não são as figuras mais impolutas do cenário político. Vários deles andam encrencados com a justiça. As próprias investigações sobre casos de corrupção no metrô de São Paulo respingam em Alckmin, por exemplo. A aliança foi criticada por Guilherme Boulos, oficializado pelo PSOL. Boulos disse que o Centrão, tão cobiçado, é a turma do Eduardo Cunha. Ele tem razão, mas propositalmente se esquece que essa mesma turma esteve na base de governos petistas. Até mesmo Ciro Gomes, do PDT, candidato do arco das esquerdas, batalhou muito para conseguir o apoio do Centrão. Boulos aponta para uma questão inegável. Tudo é um grande balcão de negócios. Partidos sem nenhum projeto político se unem em troca de cargos. O candidato do Novo, João Amoedo, disse que essa aliança do PSDB com o Centrão é velha. É a velha política de oferecimento de cargos nesse momento da campanha em troca de tempo de TV. Mais tarde, não se sabe pelo quê. Jair Bolsonaro, anunciado ontem como candidato do PSL, e que ainda espera a resposta de Janaína Pascoal para ingressar como vice na sua chapa, escreveu no Twitter que o Centrão é a nata da corrupção. Uma coisa parece certa: esse tal Centrão, que tem muito de direitão, vai ser um peso para Alckmin do começo ao fim da campanha. Então vamos falar sobre esse cenário político, eleitoral. Começou, então, nesse final de semana, a oficialização das pré-candidaturas à presidência da República para as eleições deste ano. Como o Zé Guilherme disse, na tarde de domingo, o PSL confirmou o nome de Jair Bolsonaro. O deputado foi escolhido por aclamação dos correligionários no Encontro Nacional da Legenda, que ocorreu lá no Rio de Janeiro. O partido adiou a escolha do vice. Segundo o comunicado, durante a convenção, o partido irá definir o nome até o dia 5 de agosto. A advogada Janaína Pascoal, que é cotada para o cargo, participou da convenção, mas disse que ainda está dialogando com a campanha do presidenciável. Outros nomes já foram oficializados desde sexta-feira, é o que você acompanha agora na reportagem. Paulo Rabelo de Castro vai disputar a presidência da República pelo PSC. Ele foi presidente do BNDES e do IBGE. O candidato a vice da chapa ainda não foi definido. No evento, Rabelo apresentou um plano de 20 metas para o Brasil.
Entre elas, gerar 10 milhões de empregos em 4 anos, reduzir em 60% o número de assaltos e assassinatos, zerar as filas nas emergências dos hospitais, colocar todos os alunos em escola integral e acabar com 7 tributos. O brasileiro está decepcionado com o desemprego e principalmente com a corrupção, e nós temos o nosso plano de metas respostas, é um plano de 20 metas que nós iremos debater agora Brasil afora. Política, generosidade e dedicação. E a minha vai ser uma dedicação compromissada, curta, com tempo dedicado, 4 anos não mais, e 2 é o fim de 2, reavaliação. Confirmado como o candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes é ex-governador do Ceará e ex-ministro. O nome do vice ainda não foi definido. Entre as propostas, Ciro elegeu o investimento em educação como a mais importante. Prometeu colocar crianças e adolescentes em escola integral. Falou também em gerar emprego, aumentar a participação do governo federal em segurança, reduzir o tempo de espera para consultas, exames e cirurgias na rede pública de saúde e combater a corrupção. Para seguir adiante como nação, precisamos de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Um grande acordo que devemos celebrar entre todos nós brasileiros em torno de algumas metas que o país pode e deve alcançar. Quero plantar a semente de uma esperança perdida por muitos e dissipada no desânimo ou na revolta, com muita razão, por outros tantos. Membros do partido confirmaram Vera Lúcia como candidata do PSTU à presidência. Ela tem trajetória no sindicalismo, é cientista social e uma das fundadoras do partido. Militante do movimento hip hop e professor, Hertz Dias, também do PSTU, é o candidato a vice. As principais propostas são a revogação de todas as reformas e leis contra a classe trabalhadora, a suspensão do pagamento da dívida, a estatização das 100 maiores empresas do país e das empresas que foram privatizadas, a reforma agrária e a geração de empregos por meio da redução da jornada de trabalho sem a diminuição do salário. O nosso programa não é um programa eleitoral, é um programa que tem as bases, que dá a saída para os problemas que afligem a nossa classe. Os trabalhadores e os mais pobres que são responsáveis pela produção da riqueza desse país. A Convenção Nacional do PSOL foi realizada em um hotel no centro da capital paulista. A legenda oficializou a escolha de Guilherme Boulos como candidato à presidência. Boulos é coordenador nacional do MTST e se candidata pela primeira vez a um cargo político. O nome da candidata à vice-presidência pelo PSOL também foi confirmado. Sônia Guajajara, defensora de direitos humanos e coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A candidatura pretende revogar a emenda que congelou os gastos em saúde e educação e realizar consultas públicas. Guilherme Boulos defende a desmilitarização das polícias, a reforma tributária e a demarcação de terras quilombolas e indígenas. Para isso, precisa ter coragem de mexer nos privilégios. A nossa candidatura tem essa coragem e é isso que vai permitir para o Brasil um novo modelo de desenvolvimento que invista nas áreas sociais, dê emprego e renda de qualidade para o nosso povo e, ao mesmo tempo, combata a desigualdade. No cenário estadual, o Solidariedade em São Paulo formalizou o apoio à pré-candidatura de Márcio França, do PSB, ao governo. A candidatura à reeleição de França, que é o atual governador de São Paulo, deve ser oficializada no dia 4 de agosto, na convenção estadual do Partido Socialista Brasileiro. O Solidariedade também oficializou 51 candidaturas a deputados estaduais e 50 a deputados federais em chapa única, ou seja, sem coligação. O Podemos também oficializou o apoio a Márcio França. O partido lançou Mário Covas Neto como candidato ao Senado. O Podemos também aprovou aí os nomes de 100 candidatos a deputado federal e 141 a estadual. O partido informou que ainda está definindo se a chapa será pura ou com coligação. O PSTU anunciou a candidatura de Toninho Ferreira na disputa para o governo do estado de São Paulo. Toninho é ex-metalúrgico e dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Ele atua como advogado e ficou conhecido pela defesa dos moradores da ocupação do Pinheirinho em 2012. O PSDB anuncia na sexta-feira o deputado federal Rodrigo Garcia, do DEM, como pré-candidato a vice com João Dória na disputa para o governo do estado de São Paulo. As convenções do PSDB e do DEM, que oficializarão
né, irão oficializar as candidaturas dos dois partidos que irão concorrer aí nas eleições, serão no dia 28 de julho. Uma das novidades nas eleições deste ano é o financiamento coletivo das campanhas dos políticos. O Tribunal Superior Eleitoral ele habilitou 20 empresas que oferecem plataformas daquelas chamadas vaquinhas virtuais. A campanha do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, é um dos exemplos de sucesso quando se fala em financiamento coletivo. Deu tão certo que sobrou dinheiro. Ele teve um problema de super arrecadação. Eles compraram todos os horários nobres durante o período de campanha só para divulgar o Obama, para poder gastar o dinheiro, né? Porque foi uma fortuna, né? Aqui no Brasil, essa estratégia está sendo usada pela primeira vez este ano. Mais de 50 sites já estão no ar. Essa aqui é a lista de sites. E outros 30 aguardam na fila para começar a captar dinheiro. Agora, esse processo todo aqui depende de regras específicas. A vaquinha virtual só pode ser feita por sites autorizados pela Justiça. A lista está no portal do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Toda doação tem que ter recibo e moeda virtual não pode ser usada. Outro ponto importante: taxa cobrada por cartão, boleto ou transferência bancária tem que ficar clara no site. A partir de R$ 1.064,10, a doação deve ser feita por transferência. E se o pré-candidato não se tornar candidato, o dinheiro precisa ser devolvido ao doador. É o tipo de financiamento que deve beneficiar principalmente as candidaturas menores. Com as doações individuais, você dá uma possibilidade a mais para aqueles partidos que eventualmente não têm ou não tiveram em eleições anteriores uma estrutura, um quociente que gerasse um repasse hoje maior. Este outro especialista concorda e apoia a novidade, mas avalia que ela ainda não envolveu o eleitor brasileiro. Aí ele fica pensando, eu vou tirar do meu dinheiro suado, que eu trabalhei para conquistar, cada centavo suou para chegar na minha conta. Agora eu vou devolver esse dinheiro para os políticos corruptos. Então ele se sente desestimulado a fazer isso. Então, juntando o aspecto que não é cultural, juntando a questão dos escândalos de corrupção, mais a questão da crise econômica, que muita gente tem medo de perder emprego, etc., há um desestímulo à doação. A saída, na avaliação deste outro cientista político, é extinguir o fundo de campanha, dinheiro público que financia candidatos. Para que eu possa, eleitor, fazer a minha doação, contribuir para uma campanha, eu tenho que ser convencido pelo meu candidato. Se ele já tem um recurso muito maior que ele vai receber, com certeza, ele não vai ter a preocupação de atender aos meus interesses, buscar favorecer os interesses da sociedade. Por quê? Porque ele não precisa dos recursos da sociedade. A partir do momento que ele passar a ter essa necessidade de fato, ele vai buscar andar mais em sintonia com o eleitor brasileiro. Muito bem, agora são 8h02. Nós vamos para um breve intervalo. Na sequência tem mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com Abre Aspas na edição desta segunda-feira, dia 23 de julho, agradecendo já a sua companhia, a sua audiência pelas nossas redes sociais. Olha, após 3 meses e 6 reuniões de trabalho, a Câmara Técnica do Conselho Municipal de Meio Ambiente de São José dos Campos se posicionou contrária ao corte de árvores no Bosque da Tívoli, na Vila Betânia, na região central da cidade. No documento, o grupo pede que a Prefeitura não meça esforços para a manutenção da área. Ainda no documento, os técnicos dizem que a área contém árvores de espécies nativas da flora brasileira e diversidade biológica. Também ressalta a importância do plantio de 600 árvores na região para os próximos 4 anos, diante do déficit de arborização no local. Por fim, a Câmara Técnica pede que seja revista a legislação atual sobre arborização e corte de árvores em São José dos Campos. O grupo técnico foi criado em abril deste ano após pressão do movimento Somos Parque Betânia, pedir aí a intervenção da Prefeitura para evitar o corte dessas 430 árvores no Bosque da Tívoli, medida aprovada pela CETESB e suspensa pelo Poder Judiciário. Veja como a pressão popular é importante, né? Esse é um caso típico de pressão popular com resultados.
Olha, nós vamos agora para um breve intervalo, porque na sequência nós estaremos ao vivo com o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PT, Luiz Marinho, que fala um pouco sobre as propostas aqui para a nossa região. Por isso, o intervalo é rápido, na sequência, a entrevista ao vivo. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Abre aspas na edição desta segunda-feira e recebendo aqui em nossos estúdios em São José dos Campos o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PT, Luiz Marinho. Luiz Marinho foi ministro do Trabalho e da Previdência no governo do presidente Lula, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, a qual já quero agradecer, Marinho, pela sua presença aqui em nossos estúdios. Um bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé Guilherme. Queria também cumprimentar os internautas. Deve estar nos acompanhando, o SP Rio Mais. Um prazer enorme estar com vocês e inteiramente à disposição. Zé Guilherme? Pois é, vamos lá. Quando se colocou como candidato, né, o senhor disse que fazia essa colocação com duas missões. A primeira, para ajudar a eleição do presidente Lula. E a segunda, para derrotar os tucanos em São Paulo. O senhor continua com essas intenções, vista aí as dificuldades, os problemas da candidatura do presidente Lula, ele estando preso? Certamente, evidentemente, que a missão de derrota dos tucanos em busca de implantar no Estado uma política voltada para os interesses do povo paulista, né, que podemos colocar como, na verdade, a grande missão de qualquer governante ao pensar o Estado. Mas a candidatura do presidente Lula ela está mais firme do que nunca. No dia 15 de agosto, nós vamos registrar a sua candidatura em Brasília, com a presença, estamos aí convocando, aproveito a oportunidade para convocar a nossa militância, para se engajar nesse processo, coletar as assinaturas, quero Lula livre, quero Lula candidato, quero Lula presidente. E no dia 15 de agosto estarei em Brasília, numa grande manifestação, fazendo o seu registro de candidatura. É evidente que tem muita gente com dúvida ainda, e tem grandes pregações contra o direito do presidente Lula ser candidato, mas nós, ao analisarmos a Constituição, a legislação vigente eleitoral, a legislação ficha limpa, ele tem todo o direito de ser candidato, e nós assim o faremos o seu registro. Se mais uma vez rasgar a Constituição, rasgar as legislações em vigor e impedir a sua candidatura, isso dará depois do registro, portanto, isso dará durante o processo de campanha, e aí o presidente Lula dirá quem o substituirá. Mas até lá ele é o nosso candidato e estamos convictos que é possível vencer as barreiras e as brechas jurídicas que existem para fazer valer a sua candidatura. Queria, Zé Guilherme, aproveitar e lembrar que nós estamos com a vereadora Amélia aqui, nos acompanhando aqui no estúdio, ela que é candidata, será candidata a deputada federal. Aproveito, inclusive, falar dia 28 é a nossa convenção lá na sede dos Metalúrgicos de São Paulo, na Rua Galvão Bueno, onde homologará as nossas candidaturas, a minha, governador, a vice, que nós vamos definir no decorrer dessa semana, provavelmente uma companheira do PCdoB, além dos candidatos ao Senado, Eduardo Suplicy e Gilmar Tato. É importante lembrar aos internautas que essa eleição nós vamos renovar 2 vagas no Senado, então cada eleitor tem direito a 2 votos aos senadores. E os nossos deputados federais e estaduais, acima de tudo, a necessidade de um processo de renovação das câmaras legislativas e, acima de tudo, chamar a atenção das pessoas que às vezes falam, não vou votar em ninguém não, porque é todo igual. Primeiro, não são todos iguais. Segundo, se você reclama do comportamento dos deputados, escolha um que você acha que se encaixa conforme você espera que as pessoas atuem no parlamento. Nós estamos esperando aqui a vereadora Amélia na quarta-feira, não é? Confirmado já, bate-papo com ela. Então, aumentar a audiência na quarta-feira com a Amélia. Voltando para a sua campanha, Marinho, você está percorrendo todo o estado de São Paulo, como é que você está vendo essa campanha? Porque você já fez uma campanha para governador, não é? Com o Genuíno, é isso? Eu fui visto com o Genuíno em 2002. Aproveito, Zé, pode dizer o seguinte um pouquinho, talvez as pessoas não saibam exatamente de onde Marinho veio, né? O que ele fez na vida, enfim. Eu nasci no interior do estado de São Paulo, na região de São José do Rio Preto. Aqui a gente fala São José do Rio Preto. Lá eu descobri que eles não gostam que fala São José do Rio Preto.
por conta do São José dos Campos, não sei qual a razão. Então, eles querem chamar de Rio Preto só. Então, os rio-pretenses, né? Região de Rio Preto, eu nasci numa cidade chamada Cosmorama, cidadezinha pequena do lado ali, meu pai trabalhava de meieiro, e depois nós fomos para Santa Rita do Oeste, já praticamente divisa de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, lá onde ele adquiriu suas primeiras pedacinhos de terra, agricultor familiar. Somos de uma família de 14 irmãos, 10 homens, 4 mulheres, portanto tinha muito braço para tocar a terra. E trabalhei lá na roça dos 6 anos de idade aos 18 anos de idade, quando viemos para São Paulo, morar na Zona Leste, Parque São Rafael. Um choque, porque não tinha nada no bairro. Já vai para São Paulo. Para São Paulo, você imagina, né? Na época nós não tínhamos televisão, não tinha muita informação de São Paulo, mas imaginava São Paulo, grande cidade, carros, prédios, enfim. Chegou no Parque São Rafael, um lamaçal, barro, não tinha um palmo de calçada, um palmo de asfalto, não tinha tratamento de esgoto, não tinha transporte público decente, não tinha posto de saúde, e me pus, já 18 anos de idade, lutando ali por melhorias, enfim. Depois entrei na Volkswagen, em 78, aliás, rescindi o contrato com a Volkswagen agora em janeiro de 2017, fiquei vinculado à Volkswagen 38 anos e meio, e lá eu fui cipeiro, dirigente sindical, cheguei a ser presidente do sindicato por 7 anos, 96 a 2003, 2002, conforme você disse, candidato a vice-governador do Genuíno, e em 2003 a 2004, como presidente da CUT, representante da sociedade civil, presidi o Conselho de Segurança Nacional Alimentar. Em 2003, assumi a presidência da CUT, até julho de 2005, quando o Lula me chamou para o Ministério, ser ministro do Trabalho, que eu fiquei até março de 2007. Em março de 2007, ele pediu para assumir a Previdência Social, que eu fiquei até maio de 2008, e aí eu saí para ser candidato a prefeito 8 anos de São Bernardo do Campo, então para as pessoas saberem um pouquinho. E saber também que no Ministério do Trabalho, entre várias atividades, uma delas que me deu muito prazer foi focar a formação, qualificação profissional para a juventude, em especial juventude de baixa renda, em especial juventude que a gente chama, estava na beira do abismo. Isso é um ponto que você traria para a sua administração no Estado? Com certeza, com certeza. E no Ministério do Trabalho me fiz a política de valorização do salário mínimo, para aumentar a renda. E na Previdência o Lula fez um pedido, entre outras coisas que nós fizemos, mas ele fez um pedido. Rezou o problema das filas do INSS, não sei se vocês recordam das reportagens diárias sobre as filas no Brasil inteiro, o sofrimento das pessoas que passavam a noite para tentar ser atendido. E, graças a Deus, nós conseguimos montar uma equação a partir da valorização profissional dos servidores do INSS, casado com investimento em tecnologia e motivação do pessoal, nós conseguimos resolver. Mas na Previdência também eu fiz uma coisa que me orgulha bastante, que eu cheguei lá e me dei conta que você compra um plano de saúde, você compra um seguro, você tem lá a carência, né? Na Previdência também tem a carência, a pessoa paga a Previdência, eventualmente fica demitido, tem um ano de carência. Tinha um segmento importante da sociedade que não tinha essa carência, sabe qual é? A mulher gestante. Então, as gestantes tinham que processar a Previdência, entrar com o processo da Justiça para poder ter o seu direito garantido. Eu cheguei e falei assim, eu achei um absurdo aquilo, chamei a área jurídica e falei, mas por quê? Nós somos obrigados a defender o erário até o final. Eu falei, aonde está escrito isso? Me traga a lei que me diz isso, por favor. Não, na verdade, não tinha lei, era uma prática costumeira, desde lá de sei de quando, e costumava assim. Aí nós baixamos por portaria a extensão desse direito e determinei que fosse feito todo o acordo com todo mundo que estava pendente, chamasse, antecipasse, tal, para garantir o direito da gestante, entre tantas coisas que nós fizemos por lá. Marinho, cada eleição é uma eleição, mas não tem como negar que em 2016 foi um ano em que o PT perdeu muitos municípios, e aqui na região, por exemplo, nossa, pegando o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, nenhuma cidade é governada pelo PT, e a maioria é PSDB, enfim. O PSDB já vem governando São Paulo desde 1991, aí, e por mais que hajam reclamações, críticas, é reeleito nas urnas, sempre nas eleições. Qual que é a estratégia do partido para ser ouvido nessas cidades? Porque a gente percebe que há um movimento, a gente pode dizer que é um movimento contrário ao PT aqui na região nossa? Na verdade, tem alguns oriundos do PT governando em outros partidos, com o PT no coração ainda, é o caso da prefeita de Piquete, é o caso do Júnior de Santo Antônio dos Pinhais, enfim. Tem alguns prefeitos aí que mudaram de legenda para poder sobreviver
A verdade, assim, eu costumo dizer o seguinte, 2014, já a reeleição da presidenta Dilma foi muito difícil para o nosso partido. Um resultado contínuo de um massacre, especialmente da grande mídia, foi levando a criar um sentimento contra o PT na sociedade, e o sentimento no bojo do impeachment da presidenta Dilma, naquele movimento do desgaste a partir da reeleição especial da presidenta Dilma, o consórcio dirigido por Eduardo Cunha e Aécio Neves, que não permitiu que a Dilma se movesse mais. Ela não conseguiu aprovar um único projeto, depois da reeleição, para enfrentar o impacto global da economia na economia brasileira. De forma que nós fomos perdendo, e a reeleição já foi complicada, perdemos, inclusive, cadeiras, nós diminuímos na bancada da Assembleia e na bancada federal. Em 2016, então, costumo dizer que foi o fundo do poço, um tsunami eleitoral contra nós. E uma inquietação de uma parte do eleitorado que não votou na gente, mas não votou em ninguém, foi para brancos e nulos. Para você ter uma ideia, o prefeito da capital, o grande fenômeno eleitoral de 2016, o João Sem Palavra, ele teve 30% dos votos da capital. Ou seja, ele perdeu para brancos e nulos. Então não foi um fenômeno eleitoral tão assim. O fenômeno eleitoral foi a ausência de voto do PT, na verdade. E nós estamos no processo recuperando. Você tem uma ideia, em 2016, na capital, nós chegamos a 6% de preferência partidária. Hoje nós estamos com mais de 21%. Em São Bernardo, que o pessoal me dizia, se fosse você o candidato, eu votaria em você. Mas não é você, é o PT. O PT precisa de um castigo, precisa de um puxão de orelha. Precisa passar... Você acha que o PT precisa de um puxão de orelha? Ele precisando, não precisando, ele levou. Certo? O fato concreto é que nós levamos um grande puxão de orelha. E o pessoal dizia, se fosse você, tudo bem, mas não é você. E delegava uma imagem naquele ambiente hostil contra a Dilma, inclusive responsabilizando a Dilma, dizia o seguinte, o Lula dizia que a Dilma era boa, olha o que a Dilma fez, então quem garante que o teu candidato é bom? Né? Enfim, então nós passamos por esse calvário, vamos chamar assim, cometemos erros, evidentemente, tem erros que nós cometemos no governo, um dos erros, e a presidenta Dilma já disse isso, a presidenta Gleice já disse isso, o próprio presidente Lula disse isso, vários dirigentes do PT, que nós devíamos ter insistido mais, brigado mais para aprovar a reforma política lá atrás, acabando com o financiamento privado de campanha. Devíamos ter brigado mais, insistido mais para fazer uma reforma tributária que trouxesse mais justiça tributária, especialmente para o povo pobre, que é quem mais paga imposto nesse país. De forma que erros cometidos, como dizia o saudoso Celso Daniel, só vale cometer novos erros. Erros do passado não podem ser repetidos e têm que ser corrigidos no tempo. E é assim que eu falo aqui. Portanto, 2018, nós estamos, como eu estava falando em São Bernardo nós ficamos abaixo de 10% de preferência partidária, hoje nós estamos com 32%, num processo importante de recuperação de imagem. E mais que isso, o massacre contra o PT para tirar a Dilma, tira a Dilma e tira o PT que as coisas vão melhorar. Só que, de passado o impeachment da Dilma, veio o impeachment dos direitos dos trabalhadores, né, da CLT, tentativa na Previdência, terceirização, a mudança da lei do petróleo, que estava destinado a investir no conhecimento, na educação, na pesquisa, ou seja, projeto de soberania e saúde, tirar disso para dispor as vendas dos ativos da Petrobras como um processo de verdadeiro crime contra o interesse nacional. Assim como podemos falar de autorizar a venda da Embraer para a Boeing. É muito grave a venda da Embraer para a Boeing. Mas, Marinho, a Embraer é uma empresa privada. É verdade. Agora, vai na Coreia e tenta comprar Samsung e vê se você consegue. Pode ter o dinheiro que for, porque são empresas estratégicas de Estado, apesar de privada. E no caso da Embraer, é uma empresa estratégica na defesa, no projeto de soberania nacional. E ela é resultado de um investimento pesado de esforço público ao longo da sua história. Portanto, é uma grande irresponsabilidade admitir que a Boeing venha comprar as ações da Embraer e venha se tornar a decisão das suas escolhas tecnológicas a partir daqui. Muito grave. Você estava falando que essa eleição de 2018, o PT, vamos dizer, está em ascensão em relação aos outros anos, né?
inclusive pela impopularidade do governo Temer, né? É um grande cabo eleitoral. E o que acontece, o que eu pergunto é o seguinte, né? Quando é que isso vai refletir nos números, os seus números de pesquisa? A partir do conhecimento, Guilherme, eu vejo, em 2008, quando fui candidato a prefeito, em junho de 2008, eu pedi para o presidente Lula, fiquei discutindo com ele, debatendo mais, e ele fazendo uma pressão danada para eu não sair do governo. Eu ficasse do governo por 2 razões. Ele dizia que eu era o melhor ministro da Previdência. E, segundo, que ele tinha dúvidas de ganhar as eleições, porque eu tinha 3% de intenção de votos. E, pasme, eu era ministro da segunda pasta, feito negociação de posição internacional no sindicato, presidente da CUT, feito a marcha, enfim, implantado por salário mínimo. Mas, do ponto de vista do conhecimento da cidade, era um conhecimento vago, não tinha uma imagem firmada junto ao eleitorado da cidade. E só a campanha daria conta de resolver. E é o mesmo estágio que eu me sinto agora. Eu me sinto também desconhecido no Estado, o pessoal que me conhece, né, gosta, e a partir do aumento do conhecimento, aumenta a intenção de voto, certamente vai acontecer. Portanto, eu tenho dito para a militância no Estado, a tarefa de vocês é ajudar eu ser conhecido no Estado, que será complementado, evidentemente, pelo tempo de televisão, pela rádio, pelas entrevistas, pelos debates, enfim. Mas tenho certeza que nós vamos trilhar o mesmo caminho que nós trilhamos lá na disputa de São Bernardo, vamos trilhar no Estado de São Paulo, evidentemente que é bem maiorzinho o Estado de São Paulo que São Bernardo, mas lá eu não tinha televisão, aqui eu vou ter. O senhor está preparado, então, para enfrentar o PSDB 1 e o PSDB 2, como e o senhor 3? diz? Qual é o 3? O SCAF. O SCAF é PSDB também? Se você olhar, eles são irmãos siameses, porque se você olhar por onde passou o golpe para a eleição do Temer, para tirar a Dilma e entrar o Temer, passou pelo cérebro do PSDB. O principal partido de sustentação do Temer não é o MDB, é o PSDB, o tempo todo foi isso. Aliás, ele implantou as políticas que o Fernando Henrique vinha conduzindo quando presidente e que o Serra teria feito, que o Aécio teria feito, que o PSDB teria feito. Se a gente olhar 2003, o Brasil estava numa situação, quando o Lula assumiu, de desemprego nas alturas, mais alto que agora. As empresas, Embraer não, a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outras na bandeja das privatizações. O Fernandinho tinha até mudado o nome da Petrobras, tentou mudar para Petrobrax, para facilitar, né, a venda da Petrobras. O presidente Lula, no debate do M2, falou assim, vou interromper esse processo de privatização, vou determinar que a construção das plataformas seja desenvolvida no Brasil, o que der para ser construído, vamos fazer aqui para gerar emprego aqui. Esse processo de restauração do BNDES, Caixa, Banco do Brasil, levou a um processo de geração de oportunidade de emprego e de crescimento. Enquanto em São Paulo, os tucanos faziam o quê? Vendia a Banespa, depois vendia a nossa Caixa, nosso banco, enfraquecendo os instrumentos de fomento do Estado, de desenvolvimento, geração de oportunidade, geração de emprego, de oportunidade, enfim. Então, isso ocorreu em larga escala. O que o Temer faz agora? O que está na bandeja das privatizações? O que ele fez como primeira ação quando ele tirou a Dilma? Foi exatamente mudar a lei do petróleo para criar a condição de facilitar a venda dos ativos Petrobras. O que o Meirelles, o seu candidato do MDB, está dizendo, se for presidente, que vai caminhar para a privatização de bancos e tal. Mas eu queria lembrar que o candidato do Meirelles esteve com o Lula, né? É verdade, mas tinha um Lula ali mandando ele fazer. É assim que se faz. Não admitia essa baboseira de falar de privatização que ele vem falando agora. Era outra história, né? Então, aqui, ó, o teu limite é aqui. Agora não, ele está livre, leve e solto para falar em sintonia com o que pensa o MDB, com o que pensa o PSDB, que é a lógica de vender o patrimônio do povo brasileiro. Então, se você pegar as bandeiras dos 3, é praticamente a mesma coisa. Por isso que eu falo 1, 2, 3. Marinho, nós estamos aqui com o pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. A convenção acontece agora, finalzinho de julho, agora, né, para confirmar... Neste sábado, dia 28. A candidatura, exato. O senhor está vindo aqui para a região nossa, para o Vale do Paraíba. Eu queria saber um pouquinho mais o que o senhor conhece aqui da região, o que pode ser feito de propostas, né, como
possível futuro governador de São Paulo, para trazer investimentos, para melhorar o que tem que ser melhorado aqui na região do Vale do Paraíba? Rodrigo, eu frequento essa região há muito tempo, né? Desde o Zé Luiz, quando presidiu os sindicatos metalúrgicos aqui de São José dos Campos, ou seja, há muitos anos, estou falando da década de 80, portanto, né? Eu era bem jovenzinho ainda, né? Início da movimento sindical, porque, enfim, uma longa trajetória. Agora, o que eu queria colocar é falar de um conceito de desenvolvimento de Estado que serve para a região onde está aqui a liderança de São José dos Campos na região, né? A cidade lidera uma região, e serve para qualquer região do Estado, que eu vou dizer aqui como conceito de pensar o Estado. Hoje, como funciona o governo do PSDB, esse consórcio que governa o Estado há 24 anos? É um governo que trabalha na lógica da relação com as cidades do pires na mão. Dos prefeitos e prefeitas ter que ir no Palácio, pedir, pelo amor de Deus, para um convênio, para um recapeamento, para a liberação de uma emenda parlamentar. E, a meu ver, isso está totalmente equivocado. É preciso inverter essa lógica e planejar o Estado a partir do olhar de cada região do Estado. Então, aqui no Vale do Paraíba, é preciso olhar que aqui nós temos, talvez seja a região com maior desenvolvimento tecnológico, onde está, a partir do Parque Tecnológico, de fato, aqui inserido o mundo da tecnologia. Mas não é só isso. Ele tem infraestrutura que precisa ser falada, é preciso falar da integração entre as grandes cidades, é preciso falar de ferrovias, portanto, é preciso falar das estradas que têm eventualmente precariedade, precisam ser melhoradas para poder melhorar a logística da cidade, para melhorar a eficiência da economia paulista. Isso vale para todas as regiões também. E aqui, quando se falar em planejamento, é preciso falar de ser enxergado no planejamento orçamentário. Então, a cada 4 anos, se faz o plano plurianual. As regiões se enxergam no plano plurianual do governo do Estado? A resposta é não. Então, aqui é preciso fazer o diagnóstico da região, que nos dará os problemas, as fragilidades, e nos dará os potenciais, que nós temos que resolver os problemas para melhorar ainda mais os potenciais existentes da região. E, portanto, é preciso, quando elaborar a peça do PPA, é preciso fazer de forma participativa com todo o Estado, porque cada região se enxergue no PPA. Ou seja, o orçamento, o bolo orçamentário para os próximos 4 anos, é preciso enxergar qual a fatia da região que compõe São José dos Campos. É assim que eu vejo a forma, e é assim que nós vamos fazer. Eu sei que não é fácil isso, porque tem que enfrentar a burocracia do Estado. Dizer o seguinte, vai ser assim. Segundo, convencer o conjunto dos agentes que compõem cada região, os prefeitos e prefeitas, os parlamentares, a comunidade acadêmica, a inteligência. É preciso trazer a imprensa para participar desse processo, os sindicatos de trabalhadores, de empregadores, e, acima de tudo, a imprensa para quê? A imprensa para dar transparência, para garantir que o que está colocado na intenção seja de fato realizado depois na execução do orçamento de cada ano. Dessa forma que eu enxergo para solucionar o problema de cada região do Estado. Ou seja, tem que pegar o bolo do Estado e dividir uma fatia desse bolo para cada região. Para encerrarmos, pré-candidato, o senhor teria algum carro-chefe, algum ponto principal com que o senhor quer trabalhar, sendo o futuro governador de São Paulo, já a primeira medida, uma medida principal que o senhor vai tomar, eleito governador de São Paulo? Aqui é preciso falar de oportunidade. Quando eu falo de planejamento, estou falando de olhar os problemas de cada região, portanto, gerar oportunidade. Mas eu preciso falar na oportunidade para quem? Especialmente para a juventude. Aqui nós estamos falando em uma região onde tem os indicadores mais graves de violência. É preciso falar de oportunidade. Então, você está falando de polícia? Não estou falando só de polícia, eu estou falando de polícia civil, militar, a civil tem que ser remontada, porque ela foi destruída pelo governo PSDB, em sua parceria com o PCC, de construção de presídios pelo Estado inteiro, e a administração penitenciária, o PCC tomando conta,
É preciso a gente falar de segurança pública, sim. É preciso falar de efetivo da Polícia Militar. É preciso falar de capacitação, de melhoria. É preciso falar de investimento tecnológico. É preciso falar de salário. Mas é preciso falar de gerar oportunidade para a juventude para deixar de ser conquistada pelo crime. Isso vai acontecer lá no investimento combinado, investimento na educação, junto com esporte, cultura e novas tecnologias. E é preciso falar de estruturar um sistema que apoie as iniciativas, especialmente das pequenas empresas, das microempresas, das startups. Por isso, vou criar o Banco Paulista outra vez, para ser o banco de fomento, de desenvolvimento, para emprestar dinheiro mais barato, especialmente para as empresas pequenas, e ter apoio a partir dos institutos de tecnologia e das universidades públicas na orientação para gerar novos negócios, novas oportunidades, especialmente para essa juventude que vem das universidades cheia de gás, cheia de ideias, cheia de energia, que hoje está pensando aonde? No Canadá, está pensando em Portugal, está pensando em Inglaterra, está pensando nos Estados Unidos, está pensando na China. Não, vamos pensar no Brasil. E vou falar com as universidades, nós temos que orientar os nossos mestrandos para pensar nas soluções de cada região, ou seja, inserir o mundo acadêmico, a inteligência brasileira, para pensar a solução dos nossos problemas, para poder gerar emprego, acima de tudo, para a nossa juventude. Conversamos aqui com o pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. Aliás, nesta segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, terá um encontro, né, lá na ACI, a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, em parceria aí com o Jornal Vale e o Grupo Band Vale, trazendo aí os pré-candidatos ao governo do Estado. Marinho, muito obrigado pela presença aqui em nossos estúdios e boa sorte, né? Bons trabalhos nesse ano eleitoral. Eu que agradeço você, Rodrigo, Zé Guilherme, os nossos internautas, acima de tudo, deixar um abraço fraterno e dizer, analise bem, não cometa o pecado da omissão. Se você está insatisfeito com um deputado federal, com um senador, escolha uma candidata e ajude a botar lá. E depois, ajude a botar e depois cobre, participe, faça sugestão, cobrança, não deixa, porque a participação é fundamental. E quando eu falo de fazer um governo participativo a partir das regiões, é ajudar a fomentar, de fato, a participação. A democracia representativa só não está dando conta, é preciso chamar a população para participar efetivamente desse processo. Meu muito obrigado, um abraço. Nós que agradecemos, obrigado, Zé, pela participação. A gente encerra a edição de hoje do Jornal Abre Aspas, agradecendo a sua audiência e retornamos amanhã, a partir das 7h30 da manhã. Forte abraço e até mais. Jornal Abre Aspas.